Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos na Bíblia? A pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: estou estudando sobre o Êxodo e notei que a Bíblia afirma que os israelitas passaram 430 anos no Egito, conforme Êxodo 12:40. Porém, analisando a profecia sobre esse tempo de escravidão que está em Gênesis 15:13 e também uma menção feita em Atos 7:6, observamos que os autores citam o tempo de 400 anos. Qual é o tempo correto que os israelitas ficaram sendo escravos? Será que foram 430 ou 400? Muito obrigado, querido irmão, por dividir essa dúvida que é muito importante e a gente vai entender. Será que tem uma contradição aqui na Bíblia? E você, tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveite esse espaço, coloque sim a sua pergunta e ela pode ser selecionada e virar o próximo vídeo aqui do canal. Lembrando que nós temos produzido estudos aqui sempre de segunda a sexta, às 15 horas eu publico aqui e você pode acessar qualquer horário que você quiser, ok? Mas para isso, aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição e participe aqui do canal, é totalmente gratuito, é aqui no YouTube e você então vai crescer muito no conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o presbítero André Sanches, sou professor de Bíblia, sou também autor desse canal e do blog esboçandoideias.com, que já tem mais de 1.600 estudos publicados. E eu vou te ajudar a entender a Bíblia Sagrada de uma forma simples, objetiva, focada. Então nós vamos agora para a minha lousa de explicações aprender mais desse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Primeiro vamos analisar aqui o texto que Moisés escreve na época do Êxodo, da saída do povo do Egito, Êxodo 12, versículo 40, que diz o seguinte: Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então guarde bem o número, 430 anos. Agora vamos voltar um pouquinho na profecia que Deus deu a Abraão, em Gênesis 15, versículo de número 13, que diz o seguinte: Então lhe foi dito, sabe com certeza, Abraão, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então nós temos aqui o número 400. Então observe uma diferença significativa. Como podemos perceber, existe nesses dois textos um tipo de contradição nessas numerações. E muita gente aproveita esse tipo de texto bíblico para dizer, olha, veja que a Bíblia falhou aqui na narrativa. A Bíblia se confundiu. A Bíblia contém um erro grave. Mas como seria isso possível, sendo que o próprio Moisés foi quem escreveu os dois textos, né? Tanto o Êxodo quanto o Gênesis é atribuído ao próprio Moisés. Será que Moisés cometeria um erro infantil de errar o tempo da própria narrativa ali do povo no Egito? Ou será que nós estamos diante de um erro de copistas, ou seja, aquelas pessoas que fizeram cópias da Bíblia inicialmente? Será que eles erraram aí na numeração? Eu digo a você que nenhum dos dois, nenhuma das alternativas está correta, e eu vou te explicar trabalhando toda a intenção do contexto para que você e eu também possamos entender profundamente esse tema e a intenção de Deus na numeração diferenciada nesse caso. Então fique comigo até o final para um aprendizado mais profundo. Bom, a gente vai começar analisando agora citações que nós temos dentro da Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento a respeito desse tempo que o povo ficou lá no Egito, que é chamado ali em vários versículos da escravidão do povo lá no Egito. Então, vamos analisar isso em detalhes para a gente entender depois, no final, a intenção de Deus. A profecia a respeito da escravidão que o povo vindo de Abraão, que são os israelitas, que eles iriam sofrer, ela está registrada em Gênesis 15:13, conforme nós lemos no início, onde Deus diz o seguinte lá. Olha só, não vou ler totalmente, que a gente já leu, mas observe que nós temos então uma palavra dita por Deus a Abraão, quando Abraão ainda nem tinha filhos, né? Então Deus deu uma promessa de filhos a Abraão
de uma aliança realizada com Abraão e também de que o povo vindo de Abraão, ele seria um povo sofredor lá no futuro por 400 anos. A pergunta que fica aqui é a seguinte: Deus tem a intenção, nesse momento que ele dá a profecia a Abraão, né, de demonstrar o tempo exato da escravidão que eles passariam lá no futuro? Ou será que Deus está querendo demonstrar que seria um tempo longo, um período longo de tempo que eles passariam como escravos? Já já nós iremos analisar isso dentro do contexto mais amplo dessa história e você vai conseguir entendê-la perfeitamente. Mais à frente, já na época de Moisés, quando de fato a gente tem ali a finalização desse tempo que o povo de Israel foi escravo no Egito, a gente tem então Moisés escrevendo Êxodo 12:40, que nós já lemos. E aí Moisés diz que eles habitaram no Egito por 430 anos. Então aqui nós já temos o momento que eles estavam vivendo ali de fato, o final desse período de escravidão. Aqui novamente nós perguntamos ao texto se a ideia do autor é demonstrar precisão numérica. Nesse momento, Moisés quer demonstrar precisão numérica ou ele está colocando apenas que foi um período bastante longo de tempo? Nós já vamos entender isso. Diante dos dois números diferentes citados, alguns já pensaram então que poderia aqui haver o quê? Um erro de copista, né? Alguém que copiou errado. Mas veja que existem outras citações que são feitas no Novo Testamento da mesma forma que nós temos no Velho Testamento. Observe, por exemplo, aqui em Atos 7, versículo 6, onde nós temos uma fala ali do Estevão, que ele diz o seguinte: e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Então observe que Estevão utiliza ali a profecia de Abraão aqui. Estevão está buscando aqui na sua narrativa fazer uma menção àquela profecia que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 15. Tá bom, aqui ele utilizou os 400 anos. Mas observe, por exemplo, aqui em Gálatas 3,17, onde nós temos o apóstolo Paulo fazendo referência possivelmente já ao texto de Moisés. Olha só, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Olha, eu não vou explicar esse texto hoje, porque ele é um texto um pouquinho mais complicado, por isso eu quero focar aqui nessa parte da menção que ele faz de 430 anos. Aqui o apóstolo Paulo, aparentemente, ele está considerando o quê? Os 430 anos citados lá em Êxodo, no tempo da lei. Logo, seria muito difícil um erro de copista ser copiado novamente no Novo Testamento e citado como certo. Então observe que o apóstolo Paulo, ele tem ali como base o texto de Êxodo e Estevão utiliza como base o texto da profecia feita a Abraão. Então, se fosse um erro de copista, por que eles utilizariam novamente errado e citariam de forma errada ali? Certamente que um erro de copista teria sido percebido pelos estudiosos da lei. Então nós descartamos essa possibilidade totalmente. Então isso nos leva agora a buscar a compreensão do porquê que Deus cita em um texto 400 anos e em outro texto 430 anos. Antes de te explicar isso, um recado para você. Nós produzimos aqui um e-book, um livro digital com mais de 300 perguntas difíceis, complexas, polêmicas da Bíblia, para você que gosta de estudar a palavra em mais de 600 páginas de conteúdo. Esse é um projeto missionário aqui do nosso canal, que nós vamos reverter o valor desse livro, desse e-book, para ajuda missionária. Se você se interessou pelo material de estudo, primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link que te leva à nossa página com todos os detalhes. É um material muito grande, com bastante conteúdo, muito acessível e você vai poder ainda ajudar o canal e missões, ok? Vamos lá então. Primeira coisa, os 400 anos citados a Abraão, ele é um arredondamento. E você vai entender por quê. Essa era uma forma muito usada de citar um período de tempo
Nesse caso, um período de tempo bem longo, ou seja, um período de tempo onde ficaria muito claro, mesmo sem uma precisão exata de dias, de meses, ficaria muito claro que a profecia se cumpria ali. A ideia não era trazer uma precisão nem de dias, nem de meses, nem de anos exatos, mas mostrar um acontecimento marcante que iria ocorrer com o povo. Então observe que na profecia dada a Abraão, o objetivo principal dela não é exatamente o tempo, apesar de o tempo fazer parte da profecia. Mas o objetivo principal era mostrar o acontecimento. O acontecimento seria que a descendência de um homem chamado Abraão, que nem tinha filho ainda, ela iria crescer como as estrelas do céu e iria ser escrava, iria ser dominada por um povo estrangeiro por um período grande de tempo. E todos os elementos dessa profecia se cumprem lá em Êxodo, conforme nós podemos ver de forma muito exata. É por isso que na profecia feita a Abraão ocorre esse arredondamento de tempo feito por Deus, porque o tempo em si não era um fato principal, exato, que deveria ser colocado ali. Não era necessário que Deus fosse preciso matematicamente nessa profecia que ele faz ali a Abraão e as pessoas, que saberiam dela ali depois de Abraão. Deus queria comunicar que seria um longo período de tempo de escravidão, uma escravidão futura do povo que viria de Abraão e que chegaria, essa escravidão na casa dos 400 anos. Veja, ficaria muito claro com todos os fatos que a profecia se cumpriria, E de fato, qualquer pessoa que ler a história percebe que ela se cumpriu. E obviamente, com um tempo tão longo de escravidão, ficaria muito objetivo o cumprimento que Deus deu a essa profecia. Então, não era necessário que fosse um tempo exato. Temos então aqui um arredondamento. Os 400 anos, eles são então um arredondamento profetizado por Deus na época de Abraão. Tá, e os 430 anos? Os 430 anos são então o tempo real e o tempo total de fato que eles passaram lá no Egito. Vamos entender como que isso é descrito dentro da Bíblia. O tempo de 430 anos, ele tem um objetivo real de mostrar esse tempo total que eles ficaram lá no Egito. Tá, presbítero, mas como que a gente pode saber que Moisés tinha a intenção de mostrar o tempo real? Vou te explicar por quê. Olha só. Você pode observar que Moisés, ele faz essa observação do tempo justamente ali no tempo, no período em que o povo foi liberto da escravidão. Portanto, ele tinha todas as informações exatas para narrar. O capítulo 12 de Êxodo conta exatamente sobre essa libertação. Então, isso mostra que naquele texto, a ideia de Moisés é justamente informar o leitor com maior precisão a respeito desse tempo, ou seja, o tempo total que eles ficaram ali no Egito como escravos. Nesse caso, nós temos aqui uma precisão de anos, ok? E a precisão de anos, ela está dentro da casa dos 400 anos, ou seja, foram 430 anos. E isso faz com que a profecia fosse compreendida na forma de pensar dos judeus, já que essa forma numérica de arredondamentos era muito comum de ser utilizada ali pelos judeus. Seria estranho, por exemplo, se eles passassem 1000 anos de escravidão, ou se eles passassem 100 anos de escravidão. Isso de fato traria um problema. Agora, dentro da casa dos 400, então eles compreenderiam perfeitamente, juntamente com os outros fatos da profecia, de ser a descendência de Abraão, de ser numa terra estranha a escravidão, tudo isso então junto mostrava o cumprimento da profecia. Mas observe que Moisés ele não usa uma precisão de meses e nem de dias. Eles se satisfazem em narrar a precisão de anos, todo mundo iria compreender dessa forma que foi narrada, o que era muito comum e suficiente na forma como os judeus narravam o tempo e acontecimentos históricos. Agora, olha essa parte aqui que eu quero te dar uma informação
que vai mudar a forma como você enxerga esses dois textos. Intenções diferentes na narrativa de cada texto, mas fidelidade no relato. Preste bem atenção nisso. Não temos, então, nenhuma contradição nesses dois números. O que temos, como vimos, são intenções diferentes em cada uma das narrativas, ok? Pois o objetivo de cada citação era focar em uma realidade sobre esse período de tempo em que o povo seria escravo no Egito. Para Abraão, era um arredondamento. Já Moisés, que viveu de perto essa história, ele poderia então ter corrigido esse tempo descrito a Abraão, não é verdade? Pensa comigo, imagina que você é Moisés e Deus deu lá a profecia para Abraão falando, olha, o povo vai passar 400 anos. Moisés poderia ter pensado o seguinte, olha, eu que vivi essa história, eu sei que o tempo exato é 430 anos. Então eu vou corrigir lá na minha narrativa e colocar 430 anos. Mas Moisés não fez isso. Por quê? Porque ele manteve a fidelidade do relato da fala de Deus na profecia ali, dada pelo Senhor a Abraão. E isso então é uma prova a favor da veracidade e da honestidade do texto bíblico. Os autores, eles declaram, eles narram e escrevem exatamente como aconteceu, exatamente como Deus fez. Isso mostra então muita honestidade de Moisés nessa escrita. Deus queria mostrar a Abraão que seria um tempo longo, na casa dos 400 anos, e por isso fez o arredondamento. Moisés queria mostrar aos leitores que esse tempo longo foi de precisamente 430 anos, totalmente em harmonia com o que Deus disse a Abraão na casa dos 400 anos, e Moisés relata isso de forma mais detalhada no tempo em que isso aconteceu de fato, ok? E para a gente ampliar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, já que estamos falando de Moisés, você sabe por que o diabo disputou o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel? De onde será que Judas tirou essa história? Eu narro tudo nesse vídeo aqui para você, fiz explicadinho para você entender, então eu te espero nesse próximo estudo. Fica com Jesus.